Oferecimento: Empresa ArcelorMittal. ArcelorMittal é aço, aço é ArcelorMittal. Ativa Atacado. Compre nas lojas de Londrina, no site e no WhatsApp se preferir. 43999117387. Conheça os nossos produtos. Dos escritos de Santo Tomás de Aquino, abre aspas, a fim de que permanecesse para sempre entre nós o memorial de tão imenso benefício, ele deixou aos fiéis, sob as aparências do pão e do vinho, o seu corpo como alimento e o seu sangue como bebida. De fato, nenhum outro sacramento é mais salutar do que este. Nele os pecados são destruídos, crescem as virtudes e a alma é plenamente saciada de todos os dons espirituais. Fecha aspas. Sejam muito bem-vindos à solenidade do Santíssimo Sacramento do Corpo e Sangue de Cristo. Hoje é quinta-feira, 8 de junho de 2023. Rezemos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Senhor Jesus Cristo, neste admirável sacramento, nos deixastes o memorial de vossa paixão. Dai-nos venerar com tão grande amor o mistério do vosso corpo e do vosso sangue, que possamos colher continuamente os frutos da vossa redenção. Amém. João, capítulo 6, versículos de 51 a 58. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus às multidões dos judeus: Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente, e o pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo. Os judeus discutiam entre si, dizendo: Como é que ele pode dar a sua carne a comer? Então Jesus disse: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Como o Pai que vive me enviou, e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que recebe como alimento, viverá por causa de mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é como aquele que vossos pais comeram, eles morreram. Aquele que come este pão, viverá para sempre. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. No versículo 51, Jesus acrescenta um novo elemento que anuncia o tema central da última parte do discurso após a multiplicação dos pães. O pão da vida é a carne de Jesus para a vida do mundo. O pão que desceu do céu é a carne de Jesus, a sua pessoa sacrificada pela salvação da humanidade com gloriosa paixão e morte. O amor de Deus pelos homens atinge sua expressão máxima na morte de Jesus na cruz. Na cruz, ele se entrega totalmente ao mundo. Esta passagem final retoma o tema de comer a carne de Jesus para recordá-lo, para fazer memória dele e desenvolvê-lo e associá-lo ao tema de beber o seu sangue. Comer a carne de Jesus e beber o seu sangue tem como efeito salvífico a vida eterna, a permanência em comunhão íntima com a pessoa divina de Cristo. Depois dos murmúrios dos judeus, Jesus não suaviza sua linguagem sobre a necessidade de comer a sua carne. Muito pelo contrário, aumenta a dose, acrescentando também a necessidade de beber o seu sangue. E na passagem seguinte, ele substituirá
o verbo phagein pelo verbo troguém, um termo muito comum que indica a ação de mastigar com os dentes. As palavras de Jesus são de um realismo tão acentuado que não podem ser interpretadas apenas no sentido de interiorizar a revelação. Esta linguagem certamente se aplica à Eucaristia. Evidentemente, a ceia eucarística não prescinde da fé. De fato, comer a carne do Senhor e beber o seu sangue é uma demonstração de fé, é um ato de fé. As palavras de Jesus sobre a condição de possuir a vida eterna são explícitas. É preciso comer a sua carne e beber o seu sangue. A fé em Jesus toma forma e se manifesta comendo sua carne e bebendo o seu sangue. Com a comunhão no corpo e no sangue de Cristo, é semeada em nós a semente da ressurreição que dará o seu fruto mais maduro no último dia. A ressurreição só colocará em atividade as forças que a comunhão no corpo e no sangue do Salvador colocou no homem para a ressurreição final do seu ser. O alimento da carne e do sangue de Cristo nutre verdadeiramente de modo perfeito e definitivo, porque é fonte de ressurreição e de vida eterna. A comunhão entre Jesus e o discípulo assume a forma de uma ação de vida. Cristo se torna a fonte e o fim da existência do cristão que come a sua carne, à semelhança do que acontece no seio da Trindade. Como o Pai dá a vida ao Filho, assim o Filho dá a vida a quem se alimenta da Eucaristia. No versículo 58, Jesus fecha o seu discurso comparando os diferentes efeitos de comer o maná e comer o pão do céu que é a sua pessoa. É claro o contraste entre o alimento perecível e imperfeito do maná, símbolo da lei mosaica, e a pessoa do Verbo encarnado, revelação definitiva e perfeita do Pai. Bem-aventurado Estevão Sandor, salesiano mártir. O santo filho de Estevão, ferroviário, e de Maria Fekete, dona de casa, nasceu na Hungria no dia 26 de novembro de 1914. Foi o primeiro de 3 irmãos e desde pequeno recebeu uma religiosidade profunda de seus pais, cujos ensinamentos fez com que ele fosse um auxílio e um exemplo de estudos e orações para os seus irmãos e também para os seus colegas. E era considerado pelos amigos como um menino bom, cortês e alegre. Parecido com São João Bosco, entre os jovens, o bem-aventurado Estevão também era uma referência para os seus amigos. E ao ler um boletim salesiano, conheceu Dom Bosco e teve em si o profundo desejo de ser parte da congregação. Falou com seu diretor espiritual e com seus pais que, depois de muita insistência do filho, aceitaram seu ingresso. Em 1936 entrou na casa salesiana e fez ali os seus primeiros 2 anos de aspirantado, frequentando o curso técnico impressor na Escola de Artes Gráficas de Dom Bosco, até ser convocado para as Forças Armadas por causa da guerra. Em 1939 foi oficialmente liberado das funções militares e após 1 ano de noviciado realizou como leigo irmão os seus primeiros votos. Isso aconteceu no dia 8 de setembro de 1940. Com uma comovente alegria, o bem-aventurado passou a ensinar nos cursos profissionais, ajudar nos oratórios e a cuidar e promover a juventude operária católica. Foi considerado um exemplo de educador, como seu pai na fé, São João Bosco. Em 1942, o salesiano recebeu uma medalha de prata de valor militar pelo que fizeram das trincheiras, um oratório festivo em meio aos desalentos da guerra. Ao fim, ajudou a erguer e a reconstruir a sociedade material e moralmente, e além disso dedicou-se em especial aos jovens mais pobres e necessitados. Em 1946, professou seus votos perpétuos como salesiano irmão e continuou a ensinar artes gráficas até o início da perseguição cristã
em 1949. Sándor precisou deixar a sua tipografia, porém continuou seu apostolado com a juventude de forma clandestina. Em julho de 1952, foi preso e nunca mais foi visto. Um documento oficial certifica o processo e a condenação à morte, tendo sido executado por enforcamento no dia 8 de junho de 1953. A beatificação aconteceu no dia 19 de outubro de 2013. Meu amado Jesus, diante do testemunho do bem-aventurado Estevão, eu quero pedir-te a graça de dedicar-me inteira e alegremente ao teu serviço, exercendo as funções necessárias sempre com o teu nome nos lábios e o teu amor nos atos. Não me deixes afastar do apostolado que o Senhor mesmo me confiou, que ele me seja instrumento de santificação e canal de salvação para os meus irmãos. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Boa quinta-feira para você e que a Eucaristia seja sempre o amor e a força da sua vida. Até amanhã.